Eternizando o conhecimento. Matemática. Aula 1. Parte 9. O objetivo desta aula é mostrar o que é matemática, operações, conjuntos. Conjuntos. Alguém já disse que a necessidade é a mãe da invenção. E o que se inventava na matemática não era brincadeira. Veja que o homem começou inventando etiquetas para cada grupo de itens que ele chamou de números. Depois, inventou um jeito de operar esses números, usando abstração. Nesse momento, ainda não se falava em números inteiros, mas, em suas mentes, o número inteiro já podia existir na forma mais abstrata, intuitivamente. O número, -1, poderia não existir na época, mas a falta de um item poderia inferir essa ideia. Assim, sem saber, o homem trabalhava com conjuntos numéricos sem perceber. Seu primeiro conjunto foi o dos números naturais, utilizado para contagem de itens. Mais tarde, etiquetaram esse conjunto com a letra N. Surgiu a necessidade de se registrar a falta ou a dívida de algo e os números negativos se incorporaram aos naturais formando o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E o homem percebeu que, apesar de ter itens que representavam números inteiros, estes poderiam ser particionados. Uma vara de madeira poderia ser dividida em 4 partes iguais. E como representar isso? Como uma divisão imóvel que se chamou de fração. Assim, cada parte da vara seria representada por 1/4. Nesse novo conjunto, entraram todos os números que poderiam ser representados na forma de uma fração, de uma razão entre 2 números. E foi por isso que foi denominado de conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Veja que tem lógica porque 1 pode ser representado por 1/1. O 2 pode ser 4/2. E até mesmo uma dízima periódica. Que diabo é isso? Pode ser representada assim. Uma dízima periódica é um número decimal em que um ou mais algarismos se repetem indefinidamente. E por que periódica? Porque existe um período, isto é, uma sequência que se repete. A fração que representava a dízima se chamava de fração geratriz. Para poder representar essa fração, nas dízimas periódicas simples, podemos construir a fração geratriz colocando período no numerador e no denominador, tanto os números 9 quanto for o tamanho do período. Assim, o número 0,333 seria representado por 3/9, que é o mesmo que 1/3. O número 0,212121 seria representado por 21/99 ou 7/33. Se o número tem 2 dígitos, então se coloca 2 números 9. Notou que o conjunto Q englobou o conjunto Z, que por sua vez incorporou o conjunto N. Mas não parou por aí não. Descobriram números que não podiam ser representados como razão entre inteiros. E foram chamados de racionais como o número π, o número à raiz quadrada de 2 e outros mais. Esse conjunto ficou separado e nomeado de conjunto de números irracionais representado pelas letras Q cortada ou I. Para criar um único conjunto contendo os racionais e os irracionais, fez-se o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Até os conjuntos sofrem operações, não cirúrgicas. Mas, antes de operá-los, precisamos de algumas etiquetas e algumas noções básicas. Elemento. Cada item que compõe um conjunto é chamado de elemento do conjunto. Nos elementos, são utilizadas geralmente letras minúsculas, e nos conjuntos, letras maiúsculas. Pertinência. É um símbolo utilizado para indicar que um elemento pertence a um conjunto. Seu símbolo é este, pertência. Por exemplo, chamando de P o conjunto dos números pares, escrevemos 2 pertence a P e 3 não pertence a P. E como vamos representar nossos conjuntos? Bom, temos 3 maneiras que se usam. Enumeração. Aí, você relaciona cada elemento entre chaves. Tipo isso: 2, 4, 6, 8. Propriedade. É uma maneira de descrever o que a propriedade nos informa sobre seus elementos. Assim,
A igual a x tal que x é ímpar e 3 é menor que x e menor que 11. Viu que a propriedade informada é que o conjunto A possui elementos representados pelo x tal que essas palavras representam a barra vertical, sejam maiores que 3 e, ao mesmo tempo, menores que 11. Se a representação fosse pela enumeração, seria 5, 7, 9. Diagrama. Aqui você usa suas habilidades artísticas para mostrar o desenho de seu conjunto. Seria algo assim. Esse tipo de diagrama é chamado de diagrama de Venn. Outra coisa já definida nessa área da matemática é que um conjunto, sem qualquer elemento, se chama vazio e é representado pelo símbolo. A igualdade entre conjuntos é bem diferente do que pensamos. Se, ao enumerar um conjunto, escrevemos A igual a, B, C, B igual a, C, B e C igual B, C, A, podemos achar que são diferentes. Mas não. A ordem em que se colocam os elementos não importa. O que importa é quais elementos estão contidos em cada conjunto. Uma outra coisa que pode parecer estranha é a repetição de elementos dentro de um conjunto. Os conjuntos D igual a, B, B, C, C, C e E igual a, B, C, por exemplo, são conjuntos iguais. Por quê? O que importa é quais elementos estão contidos em cada conjunto. Então, apesar de B constar 2 vezes e C 3 vezes no conjunto D, este é igual ao conjunto E. E por falar em estar contido, vamos ver uma relação entre conjuntos. Quando você relaciona elemento com conjunto, usamos o símbolo de pertence, pertência. Lembra? Para se relacionar conjunto com outro conjunto, usamos estar contido, com esse símbolo, está contido em. Isso nos dará a ideia de que um conjunto é um subconjunto de outro, mesmo que seja igual também. Veja que o conjunto A está contido em B. Podemos também usar outro símbolo para dizer que um conjunto contém outro, contém. Assim, teremos de inverter os conjuntos para dizer que B contém A. Vamos usar a E igual a x tal que x é par e B é igual a x tal que x pertence ao conjunto de números naturais. Então, podemos dizer que A está contido em B ou B contém A. Essa é uma das partes mais fáceis da matemática, não é? Que tal treinar um pouco? Temos os seguintes conjuntos: A igual a 0, 2, 6, B igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10 e C igual a 0, 2, 4, 8. Se usarmos o diagrama de Venn, veremos a situação de uma forma melhor. O que podemos concluir? A está contido em B e C está contido em B. A não está contido em C. Por quê? Porque 6 pertence a A, mas 6 não pertence a C. Para A estar contido em C, todo elemento de A deve ser também elemento de C. C não está contido em A. Por quê? Porque 4 pertence a C, mas 4 não pertence a A. Duas coisas importantes a saber. Primeira, todo conjunto está contido nele mesmo. A está contido em A. Segunda, o conjunto vazio está contido em todo conjunto. Vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. Como você escreveria as sentenças abaixo, usando as notações da teoria dos conjuntos? A. X não é elemento do conjunto A. B. O conjunto A não é subconjunto do conjunto B. C. X é um elemento do conjunto B. D. O conjunto A é parte do conjunto B. Agora sim, vamos começar a operar, mas na parte 10. Lá veremos conjuntos, operações. Sabe como, né? Até lá!